Você sabe o real motivo do seu mal-estar? Essa pergunta ficou pairando na minha cabeça porque depois de algum tempo de atendimento na clínica, eu comecei a pensar se as pessoas entendiam de verdade o porquê que elas me procuraram. Com o passar do tempo, eu comecei a ver que existiam motivos que se repetiam em basicamente todos os meus pacientes. E daí eu comecei a desenvolver um olhar um pouco mais clínico para essa repetição, para tentar formular uma teoria que ajudasse a facilitar alguns diagnósticos, né? Algumas formas de observar melhor essas pessoas. Com o passar do tempo, eu percebia que meus pacientes vinham para a clínica com demandas completamente diferentes e às vezes olhando o mundo de uma forma completamente fora do que ele é de verdade. E organizando essas repetições, eu comecei a perceber que esses sintomas, eles traziam sempre para um mesmo caminho, né? Então, a partir desse momento, a partir dessa percepção, eu comecei a desenvolver essa teoria e finalizei ela, de certa forma, atendendo cerca de 90 a 95% do meu público. Então, quase sempre todos os meus pacientes que entram na terapia com uma história completamente desalinhada, às vezes eles não fazem ideia do que está acontecendo com eles, já jogo para dentro dessa mecânica, né, dessa estrutura psicológica que eu comecei a desenvolver ali na clínica, e já as perguntas já são formadas para levar, de certa forma, eles a entender, ou até para eu entender, como eu posso tratar dentro dessa teoria. Eu vou explicar para vocês basicamente como a teoria funciona. Eu a chamei de os 4 pilares relacionais da psique. Relacionais porque quase sempre tudo o que meus pacientes trazem está voltado para as relações deles no dia a dia. E por que 4? Porque são as relações que de certa forma movimentam a gente na nossa vida, no dia a dia, e que fazem a gente correr atrás ou fazem a gente funcionar de uma certa forma, né, de um certo jeito. Como se a importância que a gente desse para essas pessoas movimentassem, né? Tanto de uma forma positiva quanto negativa. Iniciando então a explicação, os 4 pilares seriam as relações que mantemos desde a infância até a vida adulta e até o final da vida, né? Iniciaria com o pilar da família, talvez sejam as primeiras relações, talvez não, são as primeiras relações que a gente vai ter ao longo da vida, né? A gente inicia com pai, mãe, irmão, irmã, primos, tios, entre outras pessoas, né? Com o passar do tempo entram os filhos, e a gente pode colocar até animais, né? Por que não? A gente pode colocar as relações com os cachorros, né? Por exemplo. Não que eles levem isso para terapia como um problema, mas às vezes essas relações geram outros problemas nas relações familiares, né? Após isso, iniciamos então as relações do pilar da amizade, quando começamos a fazer os nossos amigos, desde a infância, passando pela adolescência e o resto da vida. Com o passar do tempo, a gente se torna adulto e precisamos trabalhar, então entramos no pilar do trabalho, né, o pilar laboral, que lá dentro também tem muita informação sobre como vamos reagir no nosso dia a dia. E para finalizar, às vezes eles não estão nessa ordem certinha, né? Mas a gente finaliza quase que com o pilar mais importante de todos, que é o pilar do amor, o pilar da relação amorosa, né? Que ele, vou explicar mais para frente, mas ele tem um pilar próprio, não se encaixando no da família pela importância dele. Então, só para recapitular, os 4 pilares são família, amizade, trabalho e relação amorosa, ok? Começamos então com o pilar da família. Seria o pilar inicial, né, de toda vida. A gente precisa desse meio de socialização para começar a entender como o mundo funciona. Utilizamos os nossos pais como espelho para poder imitar os comportamentos deles. Então, se basicamente alguns comportamentos nossos são ruins ou bons, nos vem de locais onde a gente já nem esperava mais, né, precisar voltar lá atrás para observar isso. E daí alguns dos meus pacientes me buscam com essa dor, às vezes sem entender o porquê, mesmo sabendo que a relação com o pai, a relação com a mãe, a relação com alguma pessoa de dentro de casa, da família, está fraturada, né, não está tão legal, eles me buscam quase que procurando por outros motivos, né, e a gente acaba chegando que, olha, a relação com a sua mãe está assim, assim, assada, a relação com o seu pai também não é fácil, né,
às vezes com o filho, com pessoas próximas. Então, boa, até falando nisso, sobre questão de proximidade, é importante pensar que o pilar da família ele se dá principalmente por proximidade. Então, por exemplo, eu tenho um pai que mora dentro da cidade, da mesma cidade que eu, ou até numa cidade um pouco mais longe, mas ele não nem se importa, ele não liga, ele não cuida de mim, ele não tá nem aí para o que eu estou fazendo ou deixando de fazer. Em compensação, eu tenho um padrasto que está ali, próximo, cuidando, me ensinando a viver, mostrando para mim como que se faz. Eu posso considerar o padrasto dentro desse pilar da família porque ele é a minha real socialização, ele é o relacionamento que eu tenho de verdade, né? Ah, mas meu pai é sangue, ele não é da família? Ele é fora da nossa família, fora do nosso pilar familiar, ele é considerado sua família, ele é seu sangue, ele é a pessoa que de certa forma te trouxe a vida junto com a sua mãe, só que relacionalmente, né, dentro do nosso pilar, ele não vai fazer muito sentido. Ele pode até fazer sentido para toda a sua história, para todo o mal-estar que você tem, mas quando a gente vai entrar dentro da teoria, dentro do pilar família, a gente vai estar falando de relações que está acontecendo nesse momento, de mal-estares que vão estar acontecendo no agora, certo? E sim, podemos voltar lá atrás para poder falar do pai, da mãe, da ausência e tudo mais, mas a gente vai priorizar o agora, o como o nosso relacionamento está acontecendo nesse momento, certo? Recapitulando, pilar da família, basicamente todo mundo que está próximo da gente e que de certa forma constitui esse ambiente familiar, beleza? O próximo pilar é o pilar da amizade. Esse pilar da amizade ele inicia na infância, quando temos nossos primeiros amigos. Desde pequenininho, com 3, 4, 5 anos, quando começamos a dar essa característica para essas pessoas, para essas crianças, né, e a socialização começa a acontecer. Nesse momento, você vai perceber que algumas crianças meio que deixam o pai e a mãe um pouquinho de lado, apesar deles serem os filhos iniciais, e começam a se identificar com aquela pessoa que tem basicamente a mesma idade. E ali começa uma relação que a ideia é que seja saudável ao longo da vida. Que a gente busque essa saúde relacional para que cresçamos enquanto pessoas. Porque não podemos nos tornar os nossos pais. Esse pilar vai dizer quem seremos ao longo da vida, porque conforme vamos nos tornando adolescentes, encontramos vários meios diferentes de agregar valor pra gente. Então, vai ter TV, internet, meme, basicamente tudo que se torna social ao longo da nossa vida vai agregar um pouquinho. Ah, gostei desse aspecto, gostei desse filme. Eu vou pegando cada uma das situações com o passar do tempo. Mas os amigos, eles vão acabar se tornando o que os pais eram, uma certa forma de espelho. Porque eu vou ver um amigo X fazer alguma coisa e vou achar legal. Nossa, muito bacana esse comportamento, eu quero imitar. Vou ver um amigo Y fazendo outra coisa, olha, eu gosto de fazer isso e agora eu gosto de fazer aquilo ali. Então quando os nossos pais, as nossas mães falam cuidado com quem você anda, né? Eles estão querendo dizer exatamente isso, porque você vai, de certa forma, replicar aquele comportamento. Então, se ao início da adolescência você já percebeu que existe um comportamento negativo naquela pessoa, muito provavelmente você vai repetir ele ao longo dos anos. Esse pilar ele vai dizer para você se você vai se desenvolver enquanto pessoa, logo no início da sua fase da adolescência, dessa forma que eu expliquei, através de replicações de comportamentos, né, espelhamento da outra pessoa, ou se então você vai realmente para um caminho onde não te leva a nada, né? Então é um pilar muito importante para o nosso desenvolvimento ao longo da vida. Em seguida, a gente pode falar do pilar do trabalho, né, o pilar laboral. E esse é um dos pilares que mais me toca, porque dentro da faculdade eu trabalhei com orientação profissional e ali eu percebi uma coisa que me frustrou de certa forma, que na verdade me fez refletir sobre isso, mas como que as pessoas conseguem escolher uma coisa para fazer durante 30% do seu dia e ser infeliz com aquilo. Mas o pior é persistir naquela infelicidade. Aí, com o passar do tempo, eu vi um meme de internet que eu achava muito interessante, que falava só é feliz no trabalho quem tem amante, né? Quem tem uma amante lá, né?
Então, era mais ou menos isso, era tipo assim, só acorda segunda-feira feliz para ir trabalhar quem tem um amante no trabalho, era uma coisa assim. E daí isso me fez refletir, depois com os meus pacientes vindo e trazendo algumas questões do trabalho, tipo, chefe que briga, chefe que traz um problema maior para aquela pessoa, colegas de trabalho que viram um inferno na vida dela, né? Eu comecei a refletir que, através do meme, que essas relações são muito mais importantes do que qualquer outra coisa no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa que... Essa é para empresários, hein? Se conhece algum empresário, encaminha esse vídeo para ele aí e fala para ele observar essa parte. Mas se eu tenho uma empresa que eu forneço um monte de benefícios financeiros, benefícios físicos dentro da instituição, você vai ter cabine de descompressão para alívio emocional, se a gente vai ter palestra, se a gente vai ter um monte de coisa dentro daquela empresa, mas eu não consigo manter um ambiente saudável, uma relação saudável, se os meus líderes não respeitam os meus funcionários, se os meus funcionários não se respeitam entre si, muito provavelmente qualquer outro trabalho que eu for fazer ali dentro vai ser inútil, certo? Então, essa frase do só acorda de manhã feliz para ir trabalhar quem tem amante no trabalho, eu pensei nela de uma forma de contornar a ideia da amante, mas que essa relação da amante se tornasse uma relação entre pares. Uma relação com o meu colega de trabalho, uma relação com o meu líder, uma relação com o meu subordinado. Imagina você tendo que acordar segunda-feira de manhã e ir para um local onde você não é feliz. E pior, passar 30% do seu dia ali dentro, sabe? De 8 a 10 horas por dia lidando com pessoas que você não suporta. Já vi outras situações onde a pessoa reclama muito sobre as condições do seu trabalho. Então, nossa, eles não dão os IPIs necessários, eles não dão o mecanismo que eu preciso, o computador, o processo, nada necessário. Só que eu adoro trabalhar lá porque eu vou pra lá, eu rio o dia inteiro com os meus amigos, a gente se diverte lá dentro, eu não vejo a hora passar, quando eu vejo já tá na hora de ir embora e eu já tô dando tchau pros meus amigos. Então é muito incrível isso, você entender que existem empresas que o ambiente é muito bom, mas ela não fornece o que hoje em dia julgam como qualidade de vida, né? Igual a Google faz muito, de ter aquele salão de jogos, de ter tempo de pausa e tudo mais, mas se não tiver um relacionamento bom não vai funcionar. E o contrário também, né? Seria muito interessante a gente repensar os ambientes de trabalho e como que isso está mudando a nossa vida ali dentro, né? Bom, antes de entrar no último tópico, no último pilar, eu queria que vocês refletissem sobre os 3 pilares que a gente já falou e até sobre o último também, e colocassem aqui embaixo nos comentários alguma coisa que fez sentido para você e que você gostaria de ouvir mais. Eu acredito que com o passar do tempo eu vá fazer uma série sobre os 4 pilares, explicando cada um dentro, a fundo. Ele tem um conteúdo muito grande sobre todo esse processo, né, sobre como funcionou dentro da clínica para mim. Mas eu gostaria de ouvir vocês. Se possível também, dentro desse processo da gravação desses vídeos, eu colocaria a dúvida de vocês para a gente poder estar falando a mesma língua, né, para entender se faz sentido para vocês, ou se só os meus pacientes que conseguem lidar com essa situação, né? Beleza? Bom, para finalizar então os nossos pilares, né, os 4 pilares relacionais da psique, eu tinha que deixar por último o mais importante deles. Eu falo mais importante porque se a gente fosse dividir a demanda principal ali na clínica sobre como funciona, como as pessoas me procuram, como os tratamentos são feitos, eu colocaria que de 60% a 70% desse público busca o pilar da relação amorosa. Inclusive existe uma terapia específica para isso, né? A terapia de casais, que se for o seu caso, se o pilar amoroso estiver te atrapalhando de certa forma, né? Eu recomendaria muito que você fizesse uma terapia de casal. Se você falar, mas meu relacionamento já foi por água abaixo, já não tenho o que salvar, eu faria pelo próximo relacionamento, sabe? Não importa o motivo, mas eu acharia muito interessante que vocês buscassem esse relacionamento, essa terapia, e tratasse o que há de errado em você, principalmente.
mesmo que seja uma terapia de casal e que vocês estejam tentando tratar o que o relacionamento demanda, toda busca dentro do pilar do amoroso, ela vem no tratamento de quem está lá, no eu. Inclusive depois eu vou falar também em outro vídeo sobre isso, sobre como se tratar, sobre o que esse tratamento para si mesmo muda na nossa vida, como é muito mais importante do que a busca pelo outro por si só. Inclusive esses dias atrás uma paciente me falou, eu acho que se cada um cuidasse do outro, a gente seria mais feliz. E eu falei para ela, é um ledo engano, porque se cada um cuidasse de si, da própria vida, e daí estivesse bem emocionalmente para se relacionar com o outro, assim a gente seria mais feliz. Mas esse é um papo para outro vídeo. Falando sobre o pilar amoroso, o que a gente pode dizer é que ele é tão importante porque, além de ser uma escolha como o pilar da amizade, ele é uma escolha íntima, ele é uma escolha de carregar para a vida ao longo da sua vida inteira, né? Então, escolher mal escolhido vai reverberar em um monte de problemas, né? E o mais interessante, o que me faz pensar nele também como um pilar mais importante, além desses motivos que eu trouxe para você, para vocês, é que toda vez que a gente resolve na clínica alguma questão sobre esse relacionamento amoroso, né? O meu paciente, ele cresce de uma forma absurda. Ele cresce de um jeito que ele nunca parou para pensar na vida. Só para você ter uma ideia, um colega de trabalho meu uma vez me contou, muito antes de eu ser psicólogo, ele me contou a história de que ele se relacionava já há 10 anos com a esposa dele, né, a namorada, a noiva, não lembro na época o que era, mas que a vida dele ia de mal a pior, ladeira abaixo. Ele começou a perceber que o relacionamento dele tinha muita responsabilidade nisso. Quando ele se deu conta e as brigas se intensificaram e eles conseguiram colocar um fim, ele sofreu muito, mas assim que ele encontrou uma outra pessoa que fez com que ele crescesse, ele percebeu o que o relacionamento dele estava fazendo com ele. Quão depressivo, triste, doente ele vinha ficando, sem nem saber de onde vinha o problema. Ele achava que era falta de vitamina no corpo, baixa imunidade, entre outras coisas. Então ele entendeu que a nova namorada dele trouxe uma vida e fez ele crescer. E é desse crescimento que eu estou falando que todos os meus pacientes passam. Se seu mal-estar está dentro desse pilar, seria muito interessante você buscar a terapia, ou para você, ou para o casal, para conseguir resolver. A vida se baseia nisso, né? E o motivo desse pilar amoroso não estar dentro do pilar familiar é tudo isso que eu falei para você agora há pouco. Esse pilar, ele ocupa a maior parte das nossas questões emocionais. Ele tem um poder por si só. Colocar o seu marido, a sua esposa, o seu filho, seu noivo, a sua noiva, namorados dentro do pilar familiar é constituir um pilar gigantesco que ele não vai fazer muito sentido, ok? Então a gente precisa realmente pensar sobre isso e trabalhar ele da melhor forma possível, buscar a terapia para isso, para que você consiga se sentir bem. No mais é isso, a teoria dos 4 pilares vai ser aprofundada com o passar do tempo, vou fazer mais vídeos, se der tudo certo eu vou fazer a série dos vídeos para cada um dos pilares. Eu queria novamente que vocês se inscrevessem no canal, apertassem o sininho aí e deixassem aqui embaixo as suas mensagens se algum dos pilares fez sentido para você. Se fez, deixa a sua mensagem aí, se não serve para você, encaminha para alguém que você sabe que está sofrendo e que provavelmente vai fazer sentido para essa pessoa. Mostra para ela que a vida dela não está perdida, que esse relacionamento pode ser resolvido, ou se não for resolvido, organizar ela para um próximo relacionamento, né? E que ela consiga se estabelecer melhor. Então, aguardo vocês para os próximos vídeos. Muito obrigado pela paciência, por ter aguentado esse vídeo inteiro e tchau!